Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 97 do livro A Fé perante a Ciência Moderna, escrito pelo Monsenhor de Seguir, capítulo 20. Muitas vezes, em matéria de religião, os sábios são prodígios de ignorância. Encontram-se alguns sábios sérios que não são cristãos. Alguns mesmo são sinceramente incrédulos. Essa incredulidade, somos os primeiros a reconhecê-lo, não destrói o seu saber, mas é ela, como alguns o imaginam, um argumento válido contra a fé? Longe disso. Para que a palavra de um sábio tenha autoridade, é preciso que esse sábio fale do que sabe. Não é isto evidente? Que autoridade tem as asserções de um químico em assuntos de história, de um matemático em matéria de medicina, de um astrônomo em matéria de história natural? Rafael é o rei da pintura em assunto de desenho, de colorido, de gosto. A sua autoridade seria a primeira de todas as outras. Mas se Rafael viesse falar-nos sobre medicina ou astronomia, ou de qualquer outro assunto absolutamente estranho à sua arte, o seu testemunho, compreende-se, não teria mais do que um valor muito vulgar. Acontece assim, não digo da maior parte, mas sim de todos os sábios incrédulos. Convençamo-nos bem de que um sábio sério que ataca a religião não a conhece, ou, o que ainda é pior, conhece-a debaixo de falsos princípios. Revela assim que o seu testemunho não é o de um sábio, mas sim o de um ignorante. Quantos sábios não há que têm gasto toda a sua vida sobre os livros, sobre os instrumentos, sobre os aparelhos científicos, que aplicaram com paciente tenacidade a sua bela inteligência aos problemas das ciências exatas, da física, da astronomia, mesmo da filosofia, e que nunca souberam uma palavra de catecismo. Todos se recordam da ingênua, mas profunda palavra do bom Curadars, respondendo a um homem muito instruído, que lhe dizia o seguinte, abre aspas, tenho a infelicidade de não ter fé. Fecha aspas. Não tem fé? Respondeu-lhe o santo homem. Eu pensava que era muito ignorante, mas agora vejo que o senhor é mais ignorante do que eu. Ao menos eu sei o que é preciso acreditar e o que é preciso saber
Quantos sábios não estão no mesmo caso sucedido ao cura? Então, aqui nesse parágrafo, o Monsieur de Seguir, ele comenta uma característica que já existia nos sábios do século XIX, mas que hoje é uma praga completa e absoluta entre os sábios atuais, né? Que é a pessoa ser especialista no assunto e querer dar palpite nos outros assuntos, sobretudo nos assuntos da religião. Não é isso? Então, nós vemos hoje todos os canais de comunicação, né, televisão, as redes sociais, pessoas que são proeminentes, né, nas suas áreas, né, específicas, dando opiniões e todo mundo pedindo essa opinião deles, né, em assuntos que não lhes dizem respeito, né? E eles, com a maior felicidade do mundo, se servem desses veículos para ter um certo papel social, né? Então, não digo exatamente, hoje em dia, diretamente no campo religioso, né? Também tem figuras importantes nesse campo, né? Mas, por exemplo, invadem os campos, o campo da moral, que é um campo propriamente religioso, né? Do que fazer, do que escolher, né? E agora aqui o Monsieur de Seguir está preocupado com esses sábios que invadem exatamente o campo da religião, né? E hoje nós temos vários, né? Eu estou lembrando de 3 nomes aqui, mas são muitos, né? Que ficaram famosos ao longo do tempo, né? Por exemplo, Carl Sagan, aquele físico, astrônomo, né? Que ateu, materialista e sempre pontificando na área da religião, né? Ou da falsa religião, como ele considerava a nossa, né? Outro que fazia a mesma coisa era aquele físico Stephen Hawking, aquele que ficou, ele tinha aquela doença paralisante, né? Andava na cadeira de roda, sempre falando besteira a respeito de religião, né? Então esses dois da área da física. E tem um biólogo famoso aí, né? Também de uma ignorância diluviana, que é o Richard Dawkins, né? E a gente pode citar vários, né? Aqui no Brasil tem um físico também que fica falando besteira, né? Ele não mora aqui, mora nos Estados Unidos. Não lembro o nome. O primeiro nome dele, o segundo nome é Glaser. Eu acho que ele chegou a ter, ou tem ainda, até uma coluna de jornal, não? Elias? Acho que não é não, Ana Paula. Acho que sim, faz. É? Eu acredito mais no você do que em mim, mas me soou mal o nome Elias. Mas é Glaser. Um rapaz até, ele não é velho, não, até bem apessoado e tal. Fica falando besteira, né? Só besteira. Então,
Esse fenômeno, vocês vejam o seguinte, esse fenômeno já era detetável, né? No século XIX. De pessoas que têm uma proeminência justa por causa da área de estudo a que ele pertence, não é? E que de um momento para o outro começa a pontificar, né? Marcelo, aí sim. Marcelo, eu já tenho mais firmeza. Marcelo Gleiser, exatamente. Então, esse é o brasileirinho aí que fica falando besteira, né? Não, fora outros que são hilariantes, né? Tem aquele médico do Fantástico, né? Aquele é um imbecil completo, né? Nossa, graças a Deus esqueci o nome dele, gente. Que fica falando só besteira, né? Então, quantos sábios... Drauzio Varela. Quantos sábios não estão no mesmo caso sucedido ao Curadares, né? Nascidos e educados em épocas desgraçadas, não foram iniciados no conhecimento de Deus e de sua religião. E depois, levados pelo turbilhão do mundo e pela paixão da ciência, foram absorvidos completamente. Esse é o destino, gente, de tantos e tantos e tantos jovens hoje, né? Que se dedicam à ciência, né? Nascidos em épocas desgraçadas, né? Se apaixonam pela ciência, né? E são absorvidos completamente, né? A gente conhece histórias e mais histórias disso, né? De pessoas altamente capazes, né? Eu conheci vários ao longo da minha vida, vários, né? Se apaixonam pela ciência, são extremamente competentes e se deixam levar, né? Não tem nenhuma educação religiosa, e se deixam levar. É uma coisa muito triste, né? A gente fala muito dos adolescentes, né? Que entram na universidade, vão para as áreas de ciências humanas, né? E se perdem, né? Naquela marafunda, né? De marxismo, etc, né? Mas o destino dos jovens que vão para as ciências também é muito triste, né? Muito triste. O mundo sobrenatural, o mundo cristão, é para eles um mundo desconhecido. Ou se o conhecem, não é senão pelos desprezos e pelas zombarias das pessoas com que vivem, quase sempre. Eu conheço muitos assim, tão profundamente ignorantes das coisas divinas, como o sábio das coisas terrestres. Quanto à impiedade propriamente dita, ela é indesculpável entre os sábios, ainda mais do que entre as outras pessoas. Em geral, um sábio é um espírito superior, e Deus pedirá certamente contas mais rigorosas de seus pensamentos e de seus juízos a um espírito elevado do que a um espírito vulgar. À proporção que o número dos sábios cristãos aumenta consideravelmente, nota-se ao mesmo tempo que o número de sábios ímpios diminui cada vez mais. Ah, quem dera que Monsieur de Ségur
estivesse certo aqui, né? Nós não encontramos atualmente quase nenhum desses furiosos que atacam a religião à torto e à direito, nas cadeiras, nas escolas, nos livros, como acontecia nos primeiros 30 ou 40 anos desse século. Então, houve um recuo, né? Então, houve a Revolução Francesa, no final do século XVIII, e houve uma explosão desses sábios, né? Ele está falando na França, né? Vamos entender aqui o contexto, né? E depois houve um recuo, né? E ele está festejando, né, esse recuo. Nós não podemos festejar nada no ponto do tempo que a gente está, né? Mas ele estava... que bom, né? Nós não encontramos atualmente quase nenhum desses furiosos que atacam a religião à torto e à direito nas cadeiras, nas escolas, nas cadeiras da universidade, nas escolas, nos livros, como acontecia nos primeiros 30, 40 anos desse século. Esta raiva passou como uma velha epidemia produzida pelos miasmas revolucionários de 1793, né? Contudo, passados alguns anos, tem havido uma certa recrudescência de audácia da parte de alguns professores materialistas e também da parte de alguns escritores. É verdade que entre eles não há talvez um só digno deste belo título de escritor, né? Mas o que tende a prevalecer hoje, e o que é talvez ainda mais perigoso do que a audaz brutalidade dos antigos professores do ateísmo, é o racionalismo sedutor, de formas maduras, condescendentes com o cristianismo, podendo mesmo chamar-se respeitoso com a religião. É a serpente que sucede ao urso, mais hábil, mais fina, mais perigosa e mais civilizada. O Jornal dos Debates é o jornal daquela gente. E os senhores Cousin, Taine, Littré, Renan, etc., etc., são tipos dessa perigosa espécie de doutores. Ou seja, aqueles que não atacam diretamente a religião, né? Tratam-na com um certo respeito, né? Para seduzir-nos, não é? Ele nomeia alguns, né, desses intelectuais, né? Não se pode imaginar os estragos que faz esse método de incredulidade hipócrita. A corrente é temível, sem dúvida, mas, abre aspas, não há água pior do que a água parada, fecha aspas. É preciso que os ratos das nossas escolas tomem todo o cuidado com os gatos da ciência moderna. Não, a ausência da fé não prova nada contra a fé, quando mesmo ela se apresenta escudada na ciência. Prova somente que se pode ser muito sábio em uma matéria e muito ignorante em outra. Chamo sobre esta observação a atenção dos rapazes que têm a infelicidade de ter por mestres homens de mérito sem religião, que tomem cuidado em não confundir
o que é essencialmente distinto: o saber natural e o saber sobrenatural, a ciência humana e a ciência divina, o sábio e o cristão. Honremos a ciência do sábio, nada mais legítimo. Lamentemos também, como ela o merece, a sua ignorância religiosa. E se o sábio tiver a desgraça de ser ímpio, detestemos a sua impiedade por ser digna de execração. Quanta não é a responsabilidade perante Deus e perante as famílias de um pregador de falsidades, que não se serve da ciência, deste dom sublime de Deus, senão para afastar do mesmo Deus a mocidade tão crente. Esse aqui é um lamento, né? Esse capítulo é o último, esse último parágrafo, né? É um lamento do Monsenhor de Seguir, né? Capítulo 21. Esse capítulo é muito interessante. Porque as ciências exatas falsificam muitas vezes o juízo e afastam da fé. Então, esse é um tema que nós já discutimos muitas vezes, né? As ciências exatas, elas têm um peso de autoridade muito grande, né? Atualmente, justamente por causa desse adjetivo, exato. Então, diante de uma ciência exata, se ela é exata, o que a gente tem? Como é que a gente pode discutir isso, né? Tá certo? Mas elas falsificam muitas vezes o juízo e afastam da fé. Como que uma ciência exata falsifica juízo, né? Então esse é um tema muito interessante. Chamam-se ciências exatas todos os conhecimentos que são suscetíveis de demonstração matemática. Todos os ramos da matemática constituem ciências exatas. Eu não vejo mesmo que fora da matemática haja outras ciências exatas. Porém, nada de subterfúgios. Toda ciência verdadeira é exata. Porque exatidão e verdade são uma e a mesma coisa. Toda verdade claramente estabelecida, de qualquer ordem que seja, é um conhecimento exato. Então aqui ele já começa num tom muito, muito interessante, né? Os homens contentam-se muitas vezes com fórmulas e palavras. Esta denominação de ciências exatas, de verdades absolutas, aplicada unicamente aos conhecimentos matemáticos, induz uma multidão de espíritos superficiais a acreditar que as matemáticas têm um privilégio de verdade que não possuem as outras ciências. Que para ser absolutamente verdadeiro, um conhecimento qualquer deve demonstrar-se matematicamente. Que os matemáticos são, por excelência, os homens da verdade, superiores aos outros. Os próprios matemáticos estão frequentemente convencidos disto. Muitas vezes severos, absolutos e mordazes apresentam-se como infalíveis. Tudo isso é soberanamente ridículo e absolutamente falso. Aqui ele já coloca toda a questão nos eixos, né? Tá certo? Então toda ciência verdadeira é exata. A exatidão é uma propriedade da verdade, né?
Onde está o erro aqui? O erro é considerar que conhecimento verdadeiro é aquele que pode se demonstrar matematicamente. Esse é o erro. Que é um dogma hoje. Né? Tanto é que todas as ciências do homem, que o homem criou, né? A tendência que essas ciências têm é de se matematizarem. Né? Todas as ciências. Parece que é um sinal de nobreza das ciências, né? Se matematizarem. Justamente por causa dessa noção. Né? Não é difícil compreender. A inteligência humana é uma. Ela compreende a verdade por meio desta luz absoluta, soberana, superior a toda prova, que se chama evidência. Quando uma verdade é realmente evidente, a inteligência deve admiti-la sob pena de loucura. Todo homem, sábio ou não, que não quisesse admitir uma verdade evidente, seria pura e simplesmente um louco. Então, evidência não se prova, né? O que é evidente é absolutamente certo. A evidência é, como dizem os filósofos, o criterium da certeza. Todos admitem isso. Mas eis aqui por onde peca um bom número de matemáticos. Habituados a nutrir o espírito somente de abstrações e demonstrações matemáticas, tornam-se pouco a pouco incapazes de compreender e respeitar os outros ramos de conhecimentos humanos. Quando ele fala de matemáticos aqui, vocês podem incluir os físicos matemáticos, né? Toda a física, a astronomia está incluída nesse termo aqui dele, né? São sentidos que acabam por se atrofiarem neles, nos matemáticos, né? Sustentados com açafrão, tornam-se amarelos. Sustentados com açafrão, tornam-se amarelos. Não compreendem mais do que o amarelo. Não apreciam senão o amarelo. Tudo que não é amarelo não vale nada para eles. Além disso, o escolho intelectual de quase todos os homens especiais. Nada mais natural. Para os matemáticos perdidos na sublimidade aparente de suas abstrações e de suas concepções excessivamente elevadas, onde quase não podem ser acompanhados, há também o formidável perigo do orgulho. Julgam-se facilmente inteligências poderosas, porque, com efeito, é preciso uma certa força de concepção e de memória para seguir séries de demonstrações abstratas. Julgam-se superiores aos demais homens, porque têm uma certa superioridade, mas que não os priva, de forma alguma, de uma perfeita inferioridade com outros assuntos muito mais importantes. Este orgulho, junto ao perigo inerente à própria natureza dos seus estudos, é a verdadeira razão pela qual os matemáticos perdem mais depressa que os outros a fé e o bom senso. Então aqui ele está traçando, né, as características desses homens, né, metidos a abstrações. Né. Toda ciência que se matematiza, ela entra nesse universo de abstrações, né, que muitas vezes perde completo contato com a realidade. Né. Tá, a física, enfim, tem essa característica. Né? Entre os moços, há uma razão a mais que é fácil adivinhar.
Estes ferozes matemáticos, apesar de toda a sua sublimidade, deixam, em todo caso, toda a liberdade às paixões. É uma religião cômoda, a dos algarismos e das figuras, do cálculo infinitesimal, da álgebra e da análise. Eu vou dar um testemunho pessoal, né? Eu já fui envolvido nessa porcaria aqui. Eu sou um apaixonado pela matemática, né? Sempre fui. E esse mundo, gente, é absolutamente sedutor. Né? Sedutor. Porque esses entes mentais, né? Chamados entes de razão, né? Conviver com eles é absolutamente extraordinário. Né? Então, a religião cômoda dos algarismos e das figuras, né? Do cálculo infinitesimal, da álgebra e da análise. Olha, ele está citando aqui áreas da matemática extremamente específicas, né? O que mostra que ele tem conhecimento também disso. Né? Álgebra, análise, cálculo infinitesimal. Né? A evidência matemática produz a certeza matemática. Ninguém pensa em negar a realidade dessa certeza. É absolutamente certo que 2 e 2 são 4, que os 3 ângulos de um triângulo são iguais a 2 ângulos retos, que o que está demonstrado matematicamente é verdade. Mas ao lado dessa forma de certeza e de evidência, há muitas outras, igualmente importantes e reais. É o que se esquece muitas vezes no campo das matemáticas. Por exemplo, há a evidência e a certeza dos sentidos. Quando uma pessoa se aproxima de mim e nos falamos, nos vemos e nos apertamos as mãos, estou tão absolutamente certo deste fato, desta verdade, como estou completamente certo de 2 e 2 são 4, que 2 e 2 são 4. É evidente. Está acima de toda demonstração. O que é evidente não se demonstra, né? Essa é uma regra básica. É uma verdade absoluta. E, contudo, essa verdade é de uma ordem diferente da verdade matemática. Então, isso é coisa tão simples, né? Que ele está falando aqui, tão simples. De uma ordem tão baixa de certeza. E uma coisa tão desconhecida, né? Ou tão desprezada por esses gênios, né, da matemática e da física. Como é que a gente tem certeza da existência de outros seres humanos? Por demonstração? Como que a gente demonstra que existem outros seres humanos no planeta Terra? Não tem jeito de demonstrar. No entanto, essa certeza é absoluta. Por quê? Porque é evidente. O mesmo acontece com a certeza histórica. É absolutamente certo que no princípio deste século XIX, né, o imperador Napoleão I existiu, que fez tal e tal campanha, que ganhou tal e tal vitória, que Luís XIV, Henrique IV, São Luís IX, Carlos Magno existiram, foram poderosos governantes, fizeram tais ou tais ações que ilustraram seu reinado, que houve um grande doutor da África, chamado Santo Agostinho, no IV século. Outro grande bispo em Milão, Santo Ambrósio, contemporâneo de Santo Agostinho. Que a religião foi pregada no mundo por São Paulo, São João,
São Pedro, pelos outros apóstolos, que César, Platão, Sócrates, Alexandre fizeram aquilo de que fala a história, etc. Esses são fatos certos e, portanto, verdades. E nenhum homem de bom senso pensará em os negar. Quando um fato histórico qualquer está revestido de certos caracteres, a sua realidade torna-se indubitavelmente exato. Indubitavelmente certo e evidente. Um fato histórico certo é tão absolutamente exato como 2 e 2 são 4, não obstante as razões dos senhores matemáticos. A verdade histórica é uma verdade demonstrada. Depois da certeza histórica, apresenta-se-nos a certeza da consciência. Ela compreende todos os fenômenos íntimos do espírito, do coração ou da vontade. Quem poderá jamais, neste mundo, persuadir-me de que eu não penso em tal ou qual coisa, quando eu sei que penso nela? Que eu não quero tal coisa, que eu sei que a quero? Que eu não amo tal pessoa, que eu sei que a amo? É isso realmente evidência. E se assim acontece. São fatos absolutamente certos. E deles tenho uma certeza tão completa como das outras verdades que acabamos de expor. O mesmo acontece com a certeza moral. Olha, ele vai pegando todas as áreas, né, do conhecimento humano, né? Quem poderá jamais persuadir-me de que não é diferença entre o bem e o mal? Que não é um mal assassinar e roubar? Que a cortesã devassa é tão pura como a irmã de caridade? Que São Francisco de Sales e São Vicente de Paulo não valiam mais do que Cartuche e Mandim? Digamos a mesma coisa da certeza do testemunho. Essa é considerada, né, que é considerada na justiça, né? Certeza do testemunho, isto é, sempre que estiver revestido de certas condições exigidas pelo bom senso e pela sã filosofia. Você não tem a certeza absoluta de que existe no mundo tal ou tal país que você nunca viu e nunca verá? Que há o imperador da China? Que tal Papa governa atualmente a Igreja? Que se vê em Roma a magnífica Basílica de São Pedro, o Capitólio, o Coliseu, as ruínas de Fortim? Se pretenderem demonstrar que isso não é verdade, a única resposta será encolher os ombros, pensando que estão zombando com você, e terá 1000 vezes razão. Portanto, ainda aqui há evidência e, por consequência, certeza absoluta. A certeza metafísica ou filosófica apresenta-se-nos com o mesmo caráter de autoridade soberana. Se é evidente para a minha razão que 2 e 2 são 4, não é menos evidente, para essa mesma razão, de que não há efeito sem causa. Isso é uma certeza metafísica. Não há efeito sem causa. Embora a ciência moderna hoje, em algumas áreas, comece a duvidar disso, né? A própria evolução duvida disso, né? A teoria da evolução duvida disso. Que há efeito sem causa, né? Ela afirma isso, né? Ela é metafisicamente errada, né? A evolução, ela não é só uma coisa... Por isso que a gente pode afirmar que a teoria da evolução nunca será provada. Porque ela
ela é um erro metafísico, né? Então, não é efeito sem causa que duas ideias contraditórias não podem ser igualmente verdadeiras. São todas certezas metafísicas, né? O mesmo acontece com todas as verdades filosóficas. Poder-se ainda achar outras formas de evidência da evidência e da certeza. Essas são as principais. O seu conjunto forma os conhecimentos do espírito humano. Tanto umas como as outras são verdadeiras, úteis e respeitáveis. Todas elas, como os raios de um mesmo círculo, convergem neste ponto central e único, que se chama a razão, e que faz com que o homem seja homem. A razão, esclarecida por todas essas formas da evidência e da certeza, pode comparar-se a um revólver de diversos tiros. O revólver só tem uma coronha e um gatilho, e no entanto dispara 5, 6 ou 7 tiros. Cada cano tem o mesmo poder e o mesmo alcance. O matemático, acostumado a servir-se unicamente de um só desses canos, despreza os outros, e tão pouco se serve deles, que o mecanismo enferruja-se, e os 6 outros canos, embora carregados, não podem disparar. Poder-se ainda comparar o fenômeno intelectual da certeza à luz e ao prisma. Através do prisma, a luz, que é uma, reveste-se de diferentes cores que formam o espectro solar. O olho, que distingue uma das cores do espectro solar, distingue a luz, mas não a luz completa. Do mesmo modo, o homem especialista, que compreende uma ordem de verdades, compreende bem a verdade, mas não a compreende por inteiro. Se chega a negar as verdades de outra ordem, assemelha-se a um homem que nega a realidade do azul, do vermelho, do violeta, do verde, etc., porque não distinguiu senão a cor amarela. É forçoso que a razão e o bom senso dominem, mesmo a ciência. Sem isso, a própria ciência torna-se um perigo, e em lugar de esclarecer, cega. É o perigo das nossas grandes escolas especializadas, da escola politécnica, primeiro que todas, porque é na politécnica, né? E até hoje lá na França, né? que se concentra a formação nas ciências, né? Matemáticas, física, todos os cursos dessa área, engenharia, etc., né? Então, a escola politécnica, primeiro que todas. Da escola central, da escola normal, a central é das ciências humanas, da escola normal, da escola de medicina, etc. Olha, gente, esse capítulo, último que eu li, né? É um capítulo que devia ser obrigatório, né? Para todo mundo que entrasse na universidade, né? Primeiro mês da universidade é só ler e reler esse capítulo todos os dias e meditar, né? Para ver se... O senhor de seguir aqui nesse capítulo, ele mata a cobra e mostra o pau, né? Tá certo? Então, ele começa dizendo, né, da matemática, da matematização das ciências, né, das certezas matemáticas, e depois ele dá uma aula, né, de como nós temos certezas que não são matemáticas. E tão evidentes e tão certas
quanto às certezas dos entes de razão, né? De que trata a matemática, né? E ele vai crescendo aqui nesse capítulo, não é? Da certeza matemática, né? Da certeza histórica, certo? Da certeza moral, tá certo? Da certeza do testemunho e da certeza filosófica e metafísica. Em todos esses lugares, em todas essas áreas, em todas essas ciências, a ciência da moral, a ciência histórica, não é, a metafísica e a filosofia, há certezas evidentes. E como certezas evidentes não podem ser provadas. Certo? Então, não é que não se deva matematizar as coisas matematizáveis. É que é impossível matematizar tudo. Porque há certezas evidentes que não podem ser demonstradas simplesmente. Porque são evidentes. Não é isso? Então, todo esse universo que eu mostrei. Então, não tem a ver diretamente com a nossa religião. Toda essa gama de certezas. Mas uma aula preliminar, né? Para afastar todas as confusões que se fazem hoje a respeito da ciência. Isso digamos assim, esse capítulo é um capítulo de higiene mental que vai dar um banzinho no nosso cérebro, na nossa razão, na nossa mente, né? Para tirar toda a sujeira, né? Tá certo? É um dos grandes capítulos desse livro, né? Um dos grandes capítulos desse livro. Tá certo? Ele vai continuar aqui ainda, mais ou menos nessa área, mas eu vou terminar a leitura de hoje aqui nessa página 106, né? E nesse capítulo também está claríssimo, né? Por que nós precisamos hoje, nós católicos, nos preocuparmos com a ciência, com as falsificações científicas, com as mentiras científicas, né? Tá evidente aqui que por que isso, né, é tão importante que nós façamos hoje, né? Talvez em outras épocas isso não fosse importante, né? Mas a partir do século XVIII e XIX, esse peso está nos nossos ombros, né? Nós precisamos discutir isso. Por mais pesado que isso seja, por menos habilidade que tenhamos nessas áreas, né? Nós precisamos discutir esses assuntos científicos, né? Não existe hoje, né? Eu vou exagerar porque essa é a minha opinião, tá? Não existe hoje possibilidade alguma de nós fazermos
um apostolado católico amplo se nós não, pelo menos, prestarmos atenção nesses aspectos da atualidade, né? Não é possível não ter argumentos contra essas grandes teorias que nos avassalam hoje, mesmo para atrair as pessoas para a Igreja Católica. Não é possível mais, acho eu, né? Passo a palavra aí para vocês, se vocês quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta. Oi, professor, tudo bom? O grande Márcio, tudo bem? Também eu de novo, tudo bom? O senhor falou aí essa falta de precisão, de clareza, isso a gente vê, inclusive, até nos próprios textos, assim, no estilo dos textos que chegam a nós, assim, da modernidade, né? Desde aí o final, desde o século XIX até hoje, muitos até desses legisladores. Então, essa falta de clareza, muitas vezes de má fé mesmo, uma ignorância calculada e proposital, ela acaba, de certa forma, levando a uma falta, exatamente isso, como o senhor falou aí, uma falta de definição, de ideias claras sobre o que é uma coisa, o que é outra, o que é o vermelho, o que é o azul, ou o que é bom e o que é ruim, e daqui a pouco a coisa começa a justamente causar uma certa confusão, de tornar o certo igual ao errado, né? Então as falhas passam a ser relevadas, empurradas debaixo do tapete, e daqui a pouco acontece o que é pior ainda, né? Começa a partir desse senso equivocado aí do certo ser igual, o errado ser igual ao certo, né, no caso, aí passa o errado ser o certo e o certo ser o errado, né? Então, seja, sendo que o mal começa a ser igual ao bom, daqui a pouco o mal é que vai ser igual, o bom é que vai ser igual ao mal, né? E igual pode ser aquelas empresas que mudam de nome. Vamos supor, pegar aí o senhor aí, pegar uma sociedade, uma empresa chamada Anguete. Aí você arruma um sócio que compra a empresa e o senhor fica como sócio minoritário, mas ela vai mudar o nome para Anguete e Silva. Daqui a pouco eles trocam para Silva e Anguete, daqui a pouco é só Silva, o Anguete some. Isso mesmo. Né? E aí, deixa eu ver que isso aí é uma bela manipulação mesmo, mental, do estilo mais do tipo publicidade e propaganda. Aí eu gostaria que o senhor falasse mais a respeito disso, exatamente dessas o exemplo atual é o Facebook, né? Que mudou o nome para Meta. Você tocou numa coisa interessante, né? Que eu já falei aqui, né? A importância desse texto do Monsieur de Seguir é que ele procura exatamente desfazer a confusão, né, mental, que, volto a dizer, é o maior castigo que Deus pode nos dar. É aquela velha ejaculatória, né, que aparece ao longo da Bíblia, principalmente nos Salmos, né, mas aparece em Jeremias, aparece em todos os lugares da Bíblia. Que os nossos inimigos não nos confundam. Ó Deus, que os nossos inimigos não nos confundam. Essa ejaculatória, eu acho que é a ejaculatória mais necessária para a gente repetir todos os dias. Não sei? Existem belíssimas ejaculatórias na nossa igreja, né? Belíssimas. Mas essa eu acho que é a mais necessária hoje. A gente pedir a Deus que os nossos inimigos não nos confundam.
né? E isso que você falou, né, que é muito utilizado na propaganda, né? Hoje nós vivemos um mar de propaganda, tudo é propaganda, né? Tudo é propaganda, né? Nós conseguimos transformar o ser humano, todos eles, numa máquina de propaganda, né? Os YouTubers, para dar um exemplo, cada um deles é uma máquina de propaganda. Eles querem fazer propaganda do seu canal, né? Não importa o que eles falam no canal, o que importa é a propaganda, né? Então é necessário que a gente volte para o básico dos básicos, né? Que é o que está nesse capítulo aqui, né? É preciso resgatar o nosso bom senso. O nosso bom senso está soterrado, né? Como que a gente resgata isso? Meditando sobre o que o Monsenhor de Seguir nos disse aqui, né? Esse capítulo também é um contraponto do que eu já falei aqui nessas palestras, né? Eu disse para vocês que nós vivemos neste mundo e nós temos certeza de muito pouca coisa, não é? Nós vivemos envoltos em mistérios, os verdadeiros mistérios da nossa religião, mas uma zona de mistério que é possível você adentrar, mas que você não tem tempo, às vezes nem capacidade de se adentrar. Então a nossa vida, ela é constituída de incertezas, a nossa vida pessoal, né? Porque nós não conhecemos as coisas todas, né? Então eu sempre digo isso, né? Nós temos que aprender a viver no mar de incertezas. Aquilo que São Paulo dizia, né? Nós vemos as coisas, mas como por espelhos, né? Por imagens deformadas, tá certo? Isso é verdade. Agora, nós também temos, para nos apegar, certezas absolutas, básicas. São muito poucas. Mas essas certezas absolutas e básicas é exatamente a fonte do nosso bom senso. Nós temos que nos agarrar a essas certezas com unhas e dentes, porque são essas certezas poucas, básicas, que nos orientam na nossa vida. A partir delas que todas as nossas decisões devem ser tomadas, né? Porque se não for, nós estamos lascados, certo? Então, nós vivemos de fato num mar de incertezas, mas nós temos certas certezas que podem nos orientar, né? Que podem nos orientar e nos orientam. Essas certezas é graça de Deus, porque Deus que deu a razão para a gente. E essas certezas são certezas que o nosso intelecto consegue absorver e consegue manter, a nossa memória consegue manter essas certezas. Então, no meio desse mar revolto que nós estamos vivendo, nós precisamos, dia a dia, nutrir dentro de nós essas certezas para desmascarar os nossos inimigos, né? Para desmascarar os argumentos desses nossos inimigos que possam invadir o nosso intelecto, invadir a nossa mente, né? Nós temos que nos proteger disso. No nível mínimo, apenas para nos proteger. No nível um pouco superior, para convencer as outras pessoas que elas devem se proteger. É um trabalho de caridade,
né? E no nível maior ainda, para quem tem essa capacidade, debater com esses ímpios, esses nossos inimigos, e desmascará-los, né? Então existem esses 3 níveis, né? O mais importante deles é o mais baixo, né? Que é nós nos protegermos contra a confusão, né? Esse é o mínimo que a gente pode fazer. Não precisa dar os 2 outros passos, né? Então, esse ato de nós nos agarrarmos a essas certezas, a essas evidências, não é? Que são certeza e evidência, são atributos da verdade, né? Nos agarrarmos à verdade e nunca mais sair de lá. Não adianta propaganda vir na nossa cabeça, não é? Porque o fundamento da nossa sociedade é o controle sobre as pessoas através da confusão mental. Por que o erro, por que o mal, né, substitui o bem? É porque se você considerar o mal como bem, isso traz certas vantagens para você. Por exemplo, vantagens em relação ao seu comportamento moral. Tá certo? Você pode fazer o que você quiser, né? Isso não é legal? Tá certo? Vantagem com relação ao seu ambiente. Não é? Quando você faz essa confusão consciente, você se dá bem com todo o seu ambiente. Você fica fofinho. Você se dá bem, né, com todo mundo. Isso pode trazer, inclusive, vantagens financeiras. Não é isso? Então, o mal tem a sua sedução. Então, nós temos que lutar contra isso, porque isso atinge a parte da sensibilidade da nossa alma. E nós temos que lutar contra isso através da vontade e do intelecto, né? Então, por isso nós temos que todos os dias educar a nossa vontade e nosso intelecto, né? E uma das áreas que nós temos que fazer isso é nessa área da ciência, nessa área da confusão científica, né? Porque, veja bem, o capítulo que eu acabei de ler, ele tem um título que é... Tem um subtítulo, não um título, né? Por que as ciências exatas falsificam muitas vezes o juízo e afastam da fé? Por que uma pessoa que mergulha nas ciências exatas tem o seu juízo falsificado? Ele explica por quê aqui. Não é? Ele explica por quê. Então, aparentemente, se você vai estudar ciências exatas, olha, não teria nada a temer. Por que temer? A razão está aqui nesse capítulo. Não é? A razão está aqui nesse capítulo. Não é? Ele não deixa de... No capítulo, ele não deixa de chamar atenção para o orgulho, né? Claro. Nos dá muito orgulho, né? Tá certo? As ciências exatas são fonte de orgulho, né? Mas ele pega no pé da ciência exata, né? Que é esse dogma de que qualquer certeza que você possa ter terá que vir de demonstrações matemáticas. Não é? E ele mostra como a gente pode ter certeza de várias coisas que não tem nada a ver com matemática, né? Esse capítulo é profilático, né? Tá certo? É profilático. No sentido de limpar a nossa cabeça disso, né? Então, e também é um fundamento daquilo que ele diz melhor do que
qualquer pessoa, né, daquilo que é o meu sentimento e algumas das minhas ações são voltadas para isso, né? Que é o seguinte: esse assunto é muito importante, esse assunto da ciência é muito importante para que a gente não o discuta. Nós temos que discutir isto, não é? Porque esse é um caminho que os nossos inimigos usam para nos confundir. E a confusão é assunto bíblico, gente. São Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, as duas epístolas dos Tessalonicenses, São Paulo fala do anticristo, né? E na segunda epístola, ele fala exatamente da confusão mental, né? Longamente. Um dia a gente ainda vai ler a parte dessa epístola, se Deus quiser, né? Com os comentários de São Tomás de Aquino, nós vamos bater um papo sobre isso, né? Sobre a confusão que os inimigos lançam contra... Veja, confusão é tática de guerra, tá? Quem é interessado aí por essa arte da guerra, né? Sabe que uma das táticas mais importantes para você vencer o seu inimigo é você confundi-lo. Existem várias táticas de confundir o inimigo, né? Mas essa é uma das táticas mais eficientes para você vencer uma guerra, é você confundir o seu inimigo, não é? Confundir mentalmente, através de informações de propaganda, não é? Então, o palco da guerra, normalmente a gente identifica o palco de uma guerra como a região física, geográfica, onde está caindo bomba, onde os exércitos estão se movimentando, onde existe movimentação de tropa, de navio, de avião. Não, a guerra, o principal aspecto da guerra é a confusão. Como que você vai confundir o seu inimigo? E vocês acham que o nosso principal inimigo não sabe disso? Vocês acham que ele exatamente não usa isso nessa guerra? O nosso inimigo está em guerra com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Eles querem, o nosso inimigo quer nos separar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai usar todas as técnicas. Todas. Não é? E hoje, como nós vivemos num mundo sofisticado, científico, moderno, ele vai usar essas táticas. E é por isso que é tão importante, né? A gente estar atento, estarmos atentos a essa batalha. Nós somos participantes da batalha. Nós somos os exércitos. Não é? Coitado. Nós somos os exércitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outros. Não é? Então nós não podemos nos confundir. Não é? Nós não podemos nos confundir. Então assim, coitado de Nosso Senhor de contar conosco, né? Miseráveis, pecadores. Mas é a nossa responsabilidade, né? Então, nós somos os soldados, não é? Nessa guerra. Nós não estamos num campo de batalha onde está caindo bombas físicas que vão explodir. Podíamos até estar e alguns estão. Mas nós estamos numa fase dessa guerra que é a mais sofisticada de todas. Não se iludam. Nós estamos num campo de batalha que é o mais sofisticado de todos. O mais sofisticado de todos.
E essa confusão, que hoje ela usa quase que completamente, né, a ciência para isso, é o campo que nós estamos. Infelizmente. Infelizmente. Eu acho que a Cristina ia falar alguma coisa aí. Eu ia falar que a nós que já passamos de uma fase de aprofundamento na vida profissional, ou, né, na carreira, naquele estudo, a apropriação da argumentação desse livrinho já seria alguma coisa, sabe, professor? Porque num nível assim bem elementar de conversa é possível desmontar algumas certezas. Então, assim, se apropriar desta argumentação deste livro, porque esse livro não é simples, não é um livro ele é um opúsculo que a identificação dele nos engana, né? Ele tem uma profundidade muito grande. E então, só a apropriação dessa argumentação, dessa clareza, eu já me vi em várias situações que eu poderia simplesmente usar a minha lógica para desmontar. Assim, eu sou muito assertiva. Então, eu sou capaz de falar com qualquer pessoa que a teoria da evolução é uma piada, porque é uma teoria. Pronto, a palavra, olha, é só falar a palavra. Mas há algo mais que pode ser dito. Então, isso aí já é um caminho. Agora, é muito interessante, professor, que quando o senhor fala assim, no começo eu achava que era hiperbólico, quando o senhor falava assim, ciência é bruxaria. Depois eu comecei a ver que eu falava assim, mas como? De que jeito? Esse capítulo deixa claro por que é bruxaria. Porque também nível específico deve ocorrer, mas esta confusão, você não acreditar nos seus próprios olhos, aí está a bruxaria. Aí está essa bruxaria. Né? Estou falando aqui, grosso modo, de forma bem genérica. Agora, o professor, na hora que eu levantei a mão, sim, ele, não levantei a mão, não ia levantar. Você ligou o microfone, eu percebi que você ligou o microfone. É porque eu falo assim, voltando aqui no capítulo anterior, acho que é o 20, o autor, ele cita aqui o Curadares, que eu achei, esses santos simples, Margarete Sobilu, Curadares, essas pessoas, eles são, assim, sensacionais. Ele fala, ao menos eu sei o que é preciso acreditar e o que é preciso fazer. Ô, professor, para além dessa loucura que nos impuseram, de que a gente tem que conhecer, que é a mamadeira que a gente toma desde a mais tenra infância, essa quantidade inútil de conhecimento, que é menos do que diletantismo, é menos do que isso, além desse mundo de entretenimento que nos enfiam diariamente goela abaixo, no café da manhã com sucrilhos. Sim. E a gente passa uma semana, nós, nessa vida mundana de antes, minha, por exemplo, né, de passar a vida programando o sítio do fim de semana, a comida do fim de semana. As férias do ano. As férias e a televisão, essa coisa porca que entrou na vida da gente, né? Para além disso, eu falo assim que nada é mais importante do que isso que está dito aqui pelo Curadares. Ao menos eu sei o que é preciso acreditar e o que é preciso fazer. Eu queria dar um exemplo, assim, de uma situação que eu passei no começo da minha vida de casada. Depois que eu tive o meu primeiro filho, o meu receio de entrar com religião na vida do meu filho. Era essa a minha situação mental. Eu também passei por isso. Medo, porque eu falava assim, eu sabia que aquilo era uma coisa imperiosa, mas
É tão avassalador o domínio do mal na nossa vida como uma, digamos, uma normalidade, uma razão de normalidade, uma pessoa relativamente aceitável para os cânones da normalidade, que eu fazia isso todas as noites, eu colocava meu filho para dormir e a partir de um determinado momento contava uma história, rezava para o anjinho da guarda. Mas eu tinha medo de educar o meu filho na religião católica, com o catecismo. Isso para mim foi um drama. E aconteceu uma coisa muito interessante, que um dia eu estava passando no shopping, ali no Ponteio, eu vi um quadro que eu fiquei maravilhada, um quadro de Nossa Senhora Aparecida. E dessas coisas que a gente faz na vida, que é de um ímpeto, eu entrei na loja, perguntei quem era a artista, descobri que era uma artista que morava aqui no bairro São Pedro, relativamente perto de mim, uma senhora. Ela tinha por hábito fazer ícones e eu encomendei o mesmo quadro, comprei e coloquei no hall da casa que eu morava, que interligava todos os quartos, meus meninos pequenininhos, e eu lembro de ficar falando com ela. Eu preciso que os meus filhos acordem de manhã e vejam Nossa Senhora, que passem por aqui. Eu saio do meu quarto, eu vejo Nossa Senhora. Por quê? Oração não era permitido. Não é que não era permitido. É porque é doido quem faz isso, não, professor? É doido. Naquele tempo, há 20 e tantos anos atrás, não é isso que eu ia falar. Esse livro merece ser apreendido como uma argumentação elementar numa conversa de família. Numa conversa de boteco, qualquer conversa. Porque, veja bem, quando você fala assim, eu falo que a teoria da evolução é apenas uma teoria. Tudo bem, é mesmo e nunca será outra coisa a não ser isso, uma lucubração. Mas quando você chama a atenção da pessoa que ela vai contra uma evidência metafísica, aí as coisas mudam de figura, né? Que não é efeito sem causa. Então, a teoria da evolução, ela pressupõe um efeito, que é o surgimento da vida, sem causa. Não é? E a própria palavra evolução, ela na teoria da evolução, ela pressupõe que não existe uma causa para a evolução, nem um sentido para a evolução. Então é um efeito sem causa. E aí as pessoas, eu acho que elas, enfim, pelo menos que guardam um pouco de bom senso, começam a ouvir, né? Então, como isso, tem vários insights aqui nesse livro, né? Agora, você falou do opúsculo, né? Que às vezes engana a gente, né? Opúsculo é uma obra pequena, né? Um livrinho, né? Mas a gente se defronta com vários opúsculos, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino, que você tem que estudar 50 anos para entender, né? Aquele opúsculo. Então, não nos enganemos, né? Pela própria caracterização que o autor faz da obra dele, né? Ele tem vários opúsculos. Monsenhor de Segui, aliás, só tem opúsculos que são absolutamente extraordinários. Todos eles. Esse é um deles, né? Mas todos eles. Com a mesma linguagem simples, com a mesma aparente despretensão intelectual, né? Mas a gente vê que ele conhece tudo que ele está falando aqui, né? Então, assim, muito bom mesmo. Mas a Ana Paula está com a mão levantadinha aí. Ou o Márcio, né? Não, sou eu mesma. Eu só queria dar um pequeno testemunho aqui. Eu vejo que a hora já vai longe, mas assim, no dia que eu fui assistir aquele vídeo que o senhor compartilhou do Rainer Fopowicz, não sei nem se é assim que pronuncia, eu fiquei
eu fiquei muito emocionada, professor. Fala sobre o que é o vídeo para o pessoal que... O vídeo é sobre o Covid, agora, todo aquele processo que esse advogado, junto com os outros advogados internacionalmente reputados, né, estão entrando contra crimes da humanidade. Né? Isso mesmo. Crimes contra a humanidade, por causa do Covid, dessas vacinas experimentais e tal. Mas eu fiquei muito emocionada, né? E de pensar que por um motivo inexplicável, porque aquele homem ali, ele está falando, lógico, de uma maneira muito mais embasada, muito mais técnica, daquilo que nós estamos defendendo no nosso pequeno apostolado, né, junto aos nossos amigos mais próximos e a nossa família, desde praticamente o início, né? E a gente não é nada fofinho, né? Eu já ri até do senhor falando que a gente ser fofinho. Mas assim, então eu fiquei pensando que por um motivo inexplicável, Deus nos manteve à margem dessa confusão. Ele nos deixou de fora. Não foi por nossos merecimentos. Não. Digo por mim, né? Não foi. Não. Uma vida de oração tão laxa como foi a minha, né? Assim, e ele nos manteve. Então, manteve fora disso, né? Então, que isso... O tamanho da graça de Deus. Eu fiquei... A senhora já sabe, eu sou campeã do chororô, tô cada dia mais chorona. Eu fiquei ali chorando e rezando. É verdade. E agradecendo a Deus, porque não dá para explicar, não fui eu, foi Ele. Porque eu não sei, mas foi Ele que nos manteve fora dessa confusão. Que a gente podia ser hoje mais um desses aí que estão completamente apavorados, né? E entrando na fila para tomar quantas doses forem mandadas. Nós ficamos fora dessa confusão, né? Porque essa confusão é uma confusão mental, não é? Ela tem os seus aspectos materiais, mas essa confusão, ela, assim, esse é um assunto constante aqui na minha família, né? De agradecer a Deus porque nós, pelo menos nessa confusão, nós não caímos, né? Não há explicação, né? Se você pensar bem, nós podíamos ter caído nessa confusão, né? Enfim, como você disse, é graça mesmo. Porque nós estamos tão confundidos em outras coisas, por que nós não nos confundimos nessa, né? Por que o nosso inimigo não conseguiu nos confundir? É a graça de Deus mesmo, né? É uma proteção que Ele nos deu, imerecidamente, e que nós, enfim, ficamos livres, pelo menos, disso, né? Mesmo, né, que alguns de nós sejamos agora, no futuro, etc., obrigados, né, a ser injetados por alguma razão de emprego, de qualquer coisa, né? Nós seremos, mas nós não seremos confundidos. É aquele negócio, né? Os mártires, nossos antecessores, né? Eles morreram, mas eles não foram confundidos, né? Eles não foram confundidos. O importante não é até o aspecto mais evidente de perder ou não a vida, ser martirizado ou não. O mais importante é que nós não percamos a nossa clareza mental, né? E isso, de fato, nós, por graça de Deus, nessa confusão, não perdemos, né? Acho que a Cristina levantou a mão aí.
posso dar um testemunho rapidinho de que realmente a graça opera na nossa vida dessa forma quando a gente pede, né, professor? Eu entrei em 2020 com o pé quebrado, quebrei meu pé no final de 2020. 2021, Renato teve Covid seríssimo. Você sabe que eu acompanhei uma situação de quimioterapia grave na minha família. Minha mãe internou 2 vezes. O ano de 2021 eu passei dentro de hospitais. Professor, era para eu estar deprimida, acabada, porque é muito desgastante. Mas essa clareza da situação da pandemia, que é mantida com a ajuda desses amigos, esse pequeno apostolado, dessas conversas, porque são apoios. E a gente tem um casal de amigos. Isso é muito importante. E é uma graça na vida da gente mesmo. É só esse testemunho que eu queria dar. Pois é. Nós temos muito que agradecer a Deus, né? Com tudo isso. E vamos tentando, né? Porque a confusão, não sei se vocês sabem, eu vou dar essa notícia para vocês, a confusão não acabou não, né? E vai continuar e vai se sofisticar, né? E vai recrudescer, quer dizer, nós estamos num mundo, né? De confusão. Então, que Deus nos mantenha, né? Que Deus nos proteja dos nossos inimigos, da confusão que eles vão introduzir nas nossas cabecinhas, né? Pois é. Quanta coisa que a gente pode tirar de um livrinho, né? Bom, gente, Deus lhes pague a paciência, a presença. Nós estamos, então, vamos começar amanhã a ler a página 107. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.